Olá pessoal do Plantas da Silvia, hoje eu vim dividir com vocês a maneira como eu semeio rosa do deserto. Com certeza vai ser muito proveitoso, um vídeo muito rico, vale a pena você conferir até o final para não perder nenhum detalhe. Então, a rosa do deserto ela não é tão exigente quanto parece. Ela não pede por muitas coisas, ela precisa de 3 coisas básicas que toda planta precisa. Coisa que você tem que se preocupar, quando você vai semear a rosa do deserto, quando você vai plantar a partir da semente, é referente ao vaso. Não só a partir da semente, no decorrer da vida dessa planta, é importante que você fique bem atento com relação ao vaso. Aqui eu escolhi um pote 11 e ele é daqueles que já vem furado e ele tem bastante furo. Isso vai facilitar a drenagem. E o substrato não vai acumular água, o que não é legal para a rosa do deserto, né? Então, ela gosta de ser regada, mas ela não gosta de ficar encharcada. Então, presta bem atenção no fundo desse pote aqui. Mas eu não tenho um pote desse tamanho. Usa um pote de margarina. Vai ser o semelhante, só não esquece de furar bem, principalmente nos cantos, para ele não acumular água. Ele tem que ter bastante furo para poder drenar essa água. Você não vai precisar fazer a camada de drenagem. Silvia, mas o que é a camada de drenagem? Num próximo vídeo eu venho falar para vocês da estrutura de montagem do vaso quando a gente for replantar essa rosa do deserto, beleza? Então tá aqui um vaso pote 11, que você pode utilizar também. A embalagem de margarina é de 500 gramas, que vai ser o tamanho ideal para fazer essa muda de rosa do deserto ficar bem bonita. Escolheu o pote, já separou teus potes de margarina que você jogava fora, que agora você não vai jogar mais. Aí você vai se preocupar com o substrato. Silvia, mas o que é substrato? O substrato ele é uma mistura preparada que você vai utilizar para determinados tipos de planta ou substrato diferenciado. Aqui, no caso da semente rosa do deserto, você tem que optar por um substrato que seja rico em matéria orgânica e totalmente drenável. Você vai encontrar esse substrato na nossa loja, a gente vai ter disponível ele na nossa loja, mas caso você não queira comprar o nosso substrato, você pode fazer o seu próprio substrato. O que você vai usar? Areia lavada, como se chama, né? Areia lavada, areia de construção, carvão mineral e uma parte de esterco. Depois, num outro vídeo, eu venho fazer esse substrato aqui com vocês. Mas, por hora, vamos focar aqui no melhor substrato que eu já tenho aqui pronto, preparado, né? Substrato bem drenável para poder fazer esse cultivo. E o terceiro fator importantíssimo com relação ao cultivo da rosa do deserto é a rega. Ela não pode ser uma rega excessiva e nem pode ser uma rega demasiada. Então a gente tem que ficar sempre bem atento com essa questão da rega, porque é ela que vai determinar o caldex da nossa rosa do deserto. E a gente é apaixonado pelo caldex gordinho. Então se regar demais ele não engrossa e se regar de menos ele também não engrossa. Então vamos começar já a fazer o certo pelo certo a partir da semente, que aí não tem para onde correr. O sucesso vai ser lindo. Peguei aqui o meu pote. Tem gente, você vai ver muito por aí, você já deve ter visto por aí, pessoas usando quebra de dormência. Preciso fazer a quebra de dormência? O que é a quebra de dormência? A quebra de dormência é quando você deixa a rosa do deserto de molho ou submersa no algodão úmido 30 minutos antes de plantar. Preciso fazer isso, Silvia? Não tem necessidade nenhuma. Não tem necessidade nenhuma. A semente que for germinar, ela vai germinar de qualquer forma, você quebrando a dormência ou não. Então, eu não opto por fazer quebra de dormência de nenhuma das minhas sementes e o resultado é quase sempre o mesmo. Coloquei aqui o meu substrato, vou acomodar, vou dar uma apertadinha, porque depois que a gente rega, ele vai dar uma baixada, então eu já dou logo a apertadinha aqui no meu substrato. Ele ficou assim, ó, bem rente ao potezinho. O que eu vou fazer? Com um dedo, pode ser o dedo mínimo, pode ser o dedo indicador, você vai fazer bercinhos. Vou fazer aqui 3 bercinhos. Dá para colocar 3 sementes aqui nesse pote. Se for o pote de margarina, dá para fazer mais bercinhos. Nesse aqui só deu para fazer 3. Fiz os bercinhos aqui. Vocês conseguem ver direito aqui, ó. Os bercinhos com a ponta do dedo, tipo umas covinhas
vendo? Vou pegar minhas sementes, deixa eu limpar daqui. Vou pegar minhas sementes. Se você não conhece as sementes de rosa do deserto, elas estão aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Parece um arroz integral, ó. Aproximar mais aqui. Pronto. Peguei a minha semente de rosa do deserto. Como é que eu vou colocar ela? Em pé? Não. Você vai colocar ela deitada, como se ela fosse dormir. Você já fez a caminha pra ela, agora você vai botar ela pra dormir. Na verdade, ela vai... Colocou aqui. Colocou aqui as 3 sementes. Aqui pra vocês, ó. Colocou as 3 sementes, agora você vai cobrir. Ó, não tem segredo nenhum. É muito fácil e dá super certo. Cobriu aqui. Agora você vai regar. Como esse substrato da rosa do deserto ele é muito leve, então é bom que ele fique úmido antes da gente plantar. E depois que a gente planta, aí a gente vem aqui, ó. Vem regar. Eu prefiro assim, porque não corre o risco de mexer nessa semente dela sair do lugar. Quando eu digo para você que a rega ela é fundamental nesse processo de germinação, o que acontece? Esse pote aqui, eu vou colocar ele diretamente no sol pleno, solzão mesmo. Só que eu não posso deixar esse substrato secar. De forma alguma esse substrato vai secar, então ele vai ficar no sol pleno e ele não pode secar de jeito nenhum. Por isso, o quarto fator importante para o cultivo de rosa do deserto é a atenção. E é isso, para concluir, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha técnica de germinação da rosa do deserto. Você vai ver muito vídeo por aí dizendo para você colocar água sanitária, para você colocar condicionador de cabelo, enfim, tudo isso é totalmente desnecessário, uma vez que a semente ela não precisa dessas coisas, ela só precisa de calor e umidade e um substrato bem drenável para não acumular água. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com mais alguém que vai gostar. Tchau, tchau e até a próxima.